Peguei uma missão para fazer um carro italiano, um esportivo, lá dos estúdios Bertone. A Daiane comprou um clássico fora de série, feito no Brasil, que foi buscado lá na Itália. E a Daiane comprou esse carro. Ele estava abandonado e ela pediu uma ajuda para fazer. E eu aceitei o desafio. Só que eu aceitei fazer para modificar algumas partes. Até aí tudo bem. Só que a galera aqui nos comentários não curtiu a ideia por ser um carro clássico. Foram só 300 e poucos carros no Brasil. E agora, modifica ou faz original? Daiane Pimenta, que é minha esposa, me arrumou esse problema. E agora ela quer original, o público dela quer original, eu quero modificar. Alguém aqui dos comentários quer que eu modifico, né? Porque eu tô acostumado a mexer com essas partes de modificação, customização. E uma boa parte da galera quer o carro original. E agora, hein? Acompanha esse vídeo. Vamos ver o que vai dar. Bora pro vídeo! Pode tirar, a gente vai fazer outra mesmo. Tá tudo quebrado. É de fibra. Aí, ó. Agora soltar os chicotes. Parece que daqui é novo. Trocado há pouco tempo. Nossa, olha onde tá o relé, olha o trampo. Tem que tirar o painel para dar manutenção. Me ajuda aí, gente. Pode desconectar tudo. Vamos fazer uma elétrica. Eu achei. Vamos fazer uma elétrica nova. Tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Martelo SATA e fenda própria de bater da SATA também. Vou tirar esse símbolo feio. Saiu. Quebrou. Aí, agora sim. A gente vai colocar outra marca aqui agora. A gente está desmontando tudo, a ideia é só deixar o carro na fibra. Tiramos todo o chicote porque vamos passar chicote novo. E por baixo ainda tem alguns fios presos, ainda tem mangueira, tem radiador para tirar. Tem algumas pecinhas que estão aqui, ó. Bobina ainda tá aqui, esse suporte do motor, mangueiras velhas que a gente vai substituir tudo. Eu tô pensando em passar mangueiras de alumínio ou de inox, ou até uma mangueira de borracha até no radiador. Então a gente tem muito trabalho ainda para deixar esse carro só só na fibra, na carroceria. E tá, até que tá de boa desmontar. O difícil vai ser remontar isso aqui tudo. Eu vou ter que comprar chicote novo ou comprar um outro carro e passar o chicote pra cá. Vai ser melhor, porque esse chicote que tava duvidoso, é um carro bem antigo, então não vai dar. Olha que situação. As únicas partes de ferro que tem no carro tá podre. Já pensou se esse carro fosse de lata?
tipo um SP2, ia estar desmanchando pelo ano. Daiane não para de vir aqui na oficina, ela veio de novo. E aí, o que você tá achando? Ué, por enquanto não cortou nada ainda, tô feliz por isso. Tem uma coisa aqui que ela não viu ainda, olha ali atrás. Não. Se fosse no teu canal, você ia isolar os fios. Depende, tá bom o fio? Tá. Não sei, mas os chicotes iam atrapalhar a gente mexer nessa parte de modificação de fibra, independente se ele tava bom ou não. Eu tive que tirar todo o chicote e deixar só a carroceria, olha aí. Você vai pagar? Não, o Bueno é gente boa, o Bueno é eletricista nosso aí. Ele aparece mais no seu canal, né? É gente boa, mas o trabalho... É, tem que pagar. Dele, Sabe o que eu pensei? Daí comprar um outro carro, tirar o chicote e migar pra esse. Henrique, não cabe nenhum carro aqui. Você tá achando que se comprar fio e mandar fazer o chicote na mão, é caro a mão de obra e é caro o fio. Se a gente comprar um chicote de outro carro... Não cabe carro aqui mais, pelo amor de Deus. Não, eu tô falando ir no ferro velho ou no desmanche, arrancar o chicote de outro carro e colocar aqui. Agora o carro já tá quase que, né, só a carcassinha dele. Ah, falta suspensão, né? Não, a suspensão eu vou deixar por enquanto. Mecânica mais depois, a gente tá focando na carroceria. Uma coisa que tá me atrapalhando, acabei de falar, é o tanque de combustível. A primeira coisa que a gente vai fazer, o tanque de combustível tá atrás do motorista ali. Por isso que aquela parte lá é tanque. Eu vou tirar ele e mudar de lugar. Eu vou ter mais espaço no banco pra correr o banco. E vou colocar ele aqui, ó. Ele sai pra baixo. Aí é uma caixa de fibra, proteção. E esse monte de cavalete da SATA aqui, 3 toneladas cada um. O carro é levinho. É, nem precisava disso tudo. Não. Coloquei 4. Tirei da caixa, tá zerinho os cavaletes. Esse cavalete que você mostrou, Henrique? Não. Ele é muito bom. Porque tem esses ajustes aqui de altura, tem uma trava trava de segurança, como eu falei, 3 essa toneladas. essa alavanca aqui, ó, se você tirar a trava de segurança e levantar essa alavanca, ele desce. É muito bom mesmo. Não, e reforçado, né, cara? É outro nível, a pintura dele. Tem lá no site da loja mecânica. Tem? Legal. Aí, pessoal, ó. Daí me lembrou uma coisa, é verdade. Ferramenta é uma coisa que você precisa, tenho certeza. Já pensou você vai mexer no seu carro e não tem uma ferramenta? Por exemplo, uma maleta dessa aqui, ó. A Daiane mostrou ali o cavalete da SATA. Essa maleta aqui é da SATA. Tem tudo que pode ser profissional, pode ser robista, para você trabalhar em casa. Se você não sabe, a SATA tem as melhores chaves fendas e Phillips do mundo. Você precisa ter uma. Se você não tem ainda, você precisa ter uma. É, o cabeludo tá falando comigo que alicatinho, cadê? Tá até por aí. O alicatinho de corte corta muito, cara. Aqui vem 3, ó. Vem um de bico, um alicate universal e um alicate de corte. Uma coisa que eu amo muito também, esse macaquinho aqui rebaixado. Ele é muito bom. Ele é bem baixo, olha aqui. Desce ele tudo aí, Dai. Olha lá, ele é 4 dedos do chão só. Muito baixo. Então, pra carro rebaixado é o canal que é o canal literalmente pro meu canal, porque meus carros a maioria são rebaixados. Então esse jacarezinho, né? Jacaré, Macaco jacaré, ele é pequeno, ele é baixo, as rodinhas dele também é emborrachado, então para transportar não faz aquela barulheira. A gente tem um outro que é terrível, abaixa rápido, sim, é só elogios. Ó, um detalhe, cara, tá vendo essa base aqui, ó, emborrachada, pra não arranhar o carro, protege, tipo, se esbarrar aqui a alavanca. Ó, entendeu? Pra você não bater aqui, ó, ele levanta, né, essa parte de borracha aqui, ó. Ah, o carro tá muito alto, não dá pra mostrar. E detalhe, ele sai também, tipo, você quer transportar. Ali, você aperta aqui, ó. Aí, ó, sai. E aqui tem um parafuso, você solta. Olha lá, ó, sai com a mão, ó. Desmontando aqui pra você. Olha lá, tá vendo? E você pode transportar ele no porta-mala, por exemplo. Entendeu? Você não fica preso com ele na oficina. Legal, bem legal mesmo. Legal, é mais que legal. Então, ferramenta SATA, cara, eu te indico muito, você encontra na Loja Mecânica. Loja Mecânica é um site de ferramentas e tem o meu cupom. Aí, ó, precisou de ferramenta, cara? Vai lá no site da Loja Mecânica e escolhe SATA, né, cara? Aí, ó, tanque de combustível.
Tem uma boia elétrica aqui de nível. Parece aqueles tanques de Jeep. Verdade. Muito bom, cara. Agora que a gente vai fazer? Primeira modificação no carro. Tirar essa parede aqui das costas do motorista. Vou cortar ali. Não tem mais espaço. Pra gente ter mais espaço. E adaptar um tanque aqui na frente. E mesmo assim sobrar espaço para a bateria, pro teto targa e pro tanque. O tanque vai ter que ficar mais alto para até cair. Ou você vai colocar bomba de combustível? Dependendo do motor, vai ter bomba de combustível. Fala baixo. É, a Daiane não pode saber. A Daiane não sabe que a gente vai trocar o motor, viu? Não conta pra Daiane, mas ela não pode saber que a gente vai trocar o motor. Eu não vou voltar um motor velho daquela época, motor de 147. Já que a gente tá mexendo na carroceria, vamos colocar um motorzão, né, cara? Caracas. Árvore de direção que chama, cara. Olha aqui, cilindro mestre, bem debaixo do painel aqui, quase colado no sistema de direção. Geralmente os carros normais, o cilindro mestre, que é o burrinho de freio, ele empurra a pressão do óleo nesse sentido. Esse carro não, ele faz assim, ó, ele empurra pro sentido do motorista. Na hora que você pisa no pé, a alavanca empurra para trás. Porque o reservatório, eles não quiseram colocar o reservatório aqui dentro junto com o cilindro. Não sei por que colocaram o reservatório nesse ponto aqui, passando a mangueira por baixo do painel com o cilindro mestre dentro do carro. E esse sistema de cilindro mestre dentro da área do motorista, mangueira de óleo passando por baixo do painel ali, junto com o chicote, nos dias de hoje não é permitido por conta de incêndio, pegar fogo é muito perigoso. Então o sistema de cano de freio sempre passa por baixo ou de fora do cockpit, ainda mais quando o carro ele é artesanal dessa forma, é muito perigoso, cara. Então eu vou mudar esse cilindro de freio, sistema de freio, vou ter que mudar. A caixa de direção até que tá legal, o sistema de direção passa aqui, ó, é uma caixa de direção do Fit 147 ou do Fit Uno, tá bem aqui separado, é um sistema bem compacto, legal. Alicatinho é bom. Pingar no óleo, que nojo. Aí vai sujar tudo aí, cara. Vai sujar o C que eu tô falando, o carro não tem problema. Aqui tem mais essas mangueiras. Tem a outra, tira a outra também. A outra, tá outra. Isso aí que vem do reservatório. Vinha, né? Ah não, essa que eu acabei de cortar era da embreagem hidráulica. Um detalhe que eu esqueci de falar também, esse carro aqui, por ser motor traseiro, por ser difícil passar cabo de aço até a alavanca de embreagem do câmbio ali para acionar, vão precisar de dois cilindros, um comunicando com o outro. Na hora que você pisa em um cilindro, manda a pressão do óleo para o outro cilindro que puxa a alavanca de embreagem. É assim que funciona. Ela é individual, quer ver? Ó. Aqui, ó. Aqui é o do freio, certo? Certo, aciona o... E aqui já é da embreagem, eles não é coligado um com o outro. É, eu tô falando isso, o freio com a embreagem não é interligado, separados. Mas lá no câmbio tem um outro burrinho que na hora que você pisa aí, ele empurra o outro. Mas o outro burrinho traseiro funciona invertido. Enquanto aqui você pisou, bombeou o óleo, lá o burrinho, ele não vai entrar pra dentro, ele vai fazer assim pra fora, certo? Isso. É tipo um pistonete. Fazendo a alavanca. Isso. Não sei se eu vou usar esse sistema, depende do outro câmbio que a gente for usar. Eu vou te mostrar onde fica esse cilindrinho de embreagem. Não sei se eu mostrei. Aqui, ó, o motor dele tá aqui, o câmbio tá aqui separado. Aqui, ó, o cilindro secundário da embreagem hidráulica, isso aqui, ó. Pisou lá na embreagem, acionou esse, que faz empurrar essa alavanca aqui, ó, desacoplando ali o volante do motor. Legal, hein? Legal. Ah, tá, é o soquete. É 10 mesmo, olha aí. Não, olha o soquete, é 10. Cabeludo.
Se eu te falar que eu tenho um soquete próprio pra vocês, acredita? Ah, conseguiu? Tem algum outro parafuso que tá assim ou não? Olha aqui. Não sei se você já viu disso aqui, ó. Extrator de parafuso espanado. Número 10. É meio. Esse aqui você pode bater. Tá. Você bate nele e coloca essa catraca aqui que vai na mão. Que trem mais legal, ó. É uma florzinha. Ele trava a cabeça do parafuso. Se ele ainda ficar sambando, a gente põe o outro acima, mas não vai precisar. Isso. Bateu nele, vem com essa. Rapaz! Gostou? Aí. Doideira! Empresta o soquete. Cadê? Caiu. Aí do teu lado, ó, do martelo. Olha lá. Olha o bagulho, não sai do parafuso. Tá vendo? Ele gruda na cabeça do parafuso. Tem que colocar e bater aqui por trás com o martelo e entra com a chave aí e sai. Parafuso espanado não fica. Essa aqui, ó, é a maleta SATA aí, ó. O código dela 09137. Nossa, tem uma água preta aí. Te falei? Nossa, olha ali o tanto de água preta, cara. Não vem esse lavar a oficina. Aí. Aqui, ambança. Por isso que o motor tá naquela situação. Ó. Esse cano de ferro, ele tá enferrujando e soltando sujeira dentro do motor. Olha aí. Aqui, ambança. Olha lá. O cano de ferro já tá tudo podre. E tem dois, porque tem um de ida pro motor e um outro de retorno. Podre, ó. Aí, ó. Olha o tamanho de radiador pro tamanhozinho do motorzinho aqui. Oi, aqui. A hélice, como é que tá? Nossa, a hélice tá pequena, cara. E tá faltando pedaço. Será que foi esse que cortou? Ó, faltando pedaço. Que estranho, cara. Que gambiarra. Isso aqui não é original do carro, não é possível. Olha aqui, olha o tamanho de radiador. Tudo faltando pedaço. A hélice. Agora o rombo que ficou. Tem um espaço em vão aí, né, que a gente pode usar pra outra coisa. É isso aí, radiador conseguimos tirar. Tivemos que deitar debaixo. Tá caindo uma chuva lá fora. E a gente ralando aqui. Não tem elevador aqui por enquanto. Daí, o cabeludo, ele tirou aqui, ajudou e tá gravando, cara. Ele fala. Ele fala? Esse rapaz que tem futuro. Ele fala assim, ele trabalha falando, velho. Como assim, Gabriel? Tipo, como explicando, se hein? Como se fosse eu, entendeu? Deixa eu ver, Gabriel. Seja o Henrique, vai. Gente, aqui a gente quer criar umas entradas de ar aqui pra ficar bem da hora, sabe? Então, aí aqui vamos fazer umas modificações bem da hora. Eu quero deixar aqui com o vidro, vai ficar bem diferenciado. Henrique do céu. Robusto, sabe? Ele não tem a voz do Super Choque? Fala, vou dar um choque. Vou dar um choque nesse sistema. O rapaz mandou mensagem no meu direct. Falou assim, super choque, só isso. Ele não falou mais nada, só assim, super choque. Só isso, ele falou. Sou seu fã. Ô, Anderson, se você é um fã, Você viu o radiador aqui, velho? Via. Aqui. Sabe o que o Camilo achou incrível também? Olha aqui. A hélice é muito pequena, não sei se vai ventar. Sabe por que eu trouxe a PP aqui? Ela quer arrumar um lugar pra deitar.
E o banco da Ranger tá muito novo. Olha lá, ó. É, eu precisava deitar aqui. Ela tá com medo. Vem cá. Aqui, tá faltando pedaço, Dai. Misericórdia, cabeludo. Vai ter que trocar, hein? Agora, de qual carro é esse aqui? Não, e outra coisa. Olha o tamanho do radiador, tamanhozinho do motorzinho. E olha aqui, o tamanhozinho da hélice para resfriar esse bagulho tudo. Não faz sentido. Forte, cara. Talvez o disco que eu passei não atravessou direito. Tá vendo a resistência da fibra? É, olha pra você ver, a gente passou o disco e não puxou. Tá vendo? É muito forte a fibra, cara. Aí, ó, agora acho que sai, peraí, puxa. Tá vendo? O impacto, a fibra é muito boa. Guardar isso aqui serve. Agora vamos cortar aqui também e aqui depois, Deixa eu ver, a divisão. Ou não? Deixa eu ver, essa divisão, cara. Senão não vai adiantar até cortar dele. É, não, essa divisão é bom tirar. Vai ter que tirar. Vamos ver se é muito grande. Tem que cortar a lateral aqui, ó. Cortar aqui, ó. Cortamos ali a parte de trás, já é outro dia, amanheceu chovendo aqui, tá chovendo demais, cara. Tô até com blusa porque hoje tá frio, o cabeludo tá aí também. O cabeludo acha que na marreta resolve tudo. E ele esqueceu que fibra é diferente, fibra é muito resistente. Tiramos aqui a parte onde tinha um tanque e agora a gente ganha mais espaço aqui no banco. Agora a questão é onde colocar o tanque. Eu pensei em colocar o próprio tanque que eu tirei aqui e colocar aqui na frente, mas o tanque é grande. Aí veio a ideia, o do Fusca vai dar certinho aqui, vai ficar muito bom. Só que pensando em questão de peso, distribuição de peso, na frente eu acho que não vai ficar legal, cara. É até meio complicado em questão de acidente, bater de frente. Não vai acontecer, mas se acontecer não é bom o tanque estar na frente. O tanque, pode ver que esses carros que são construídos nos dias de hoje, o tanque fica no meio do carro, porque se bater a traseira ou bater a frente não tem perigo. Então o que eu posso fazer? Construir um tanque e colocar ele central, no meio do carro, no túnel por baixo. Você vai entender da onde que eu tirei essa ideia. Mas antes eu preciso resolver outro problema também, questão do radiador. O radiador desse carro é na frente, tudo bem. Só que passava uma mangueira aqui, ia lá para trás. O reservatório de abastecer o sistema era lá perto do motor. A mangueira vinha para frente para depois a água bombeada ir para trás. E a gente não tem acesso por aqui também. O radiador pode ficar aqui sem problema nenhum. E o certo é ele ficar aqui mesmo, pegando o vento. Só que ele não tem saída de ar e é um acesso difícil. O que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui pra gente ter acesso ao radiador, né, futuramente. E lugar para você tirar a tampa aqui, ó. Vamos tirar isso aqui e resolver. Vai dar tudo certo.
Pintamos a parte da frente, agora sim eu consigo colocar um radiador aqui, consigo colocar um reservatório mais perto, o acesso para manutenção é mais fácil. A grade da frente ali, parece que colocaram uma tela ali improvisada, mas não ficou legal. A minha ideia é colocar uma grade colmeia, porque esse carro é esportivo, então ele merece uma grade frontal mais bonita. Para você ter base, o tanto que essa carroceria é resistente, cara, olha a espessura da chapa de fibra que a gente tirou. O carro é inteiro assim. Cara, esse carro é muito forte, muito melhor que carro de lata. Eu prefiro carro de fibra porque a resistência é melhor. Agora mostrando um pouco do desenho que a gente vai fazer, para você ter noção, olha aqui. O vinco vem, normal, vem, passa pela porta, tudo bem, normal. Chega aqui, ele some, a lateral tá lisa, o detalhe sumiu. Eu conversei com a Daiane assim, mas Dai, então a gente vai ter que mexer no design, nas linhas do carro. Aí eu expliquei para ela sobre isso, ela falou assim, não, o desenho ele sobe. Aqui, ó, ele vem e sobe, mas não faz sentido, ele sobe e depois ele some de novo aqui na parte do teto. O que a gente vai fazer? Eu não concordei com ela, eu vou ter que mudar essa linha do carro. Olha aqui. Vamos acompanhar comigo. Isso aqui vai ter reflexo lá na traseira do carro. Vamos vir, o vinco vem. Volta a imagem agora. Ó. O que vai acontecer com a traseira? Olha aí. A traseira vai subir. Agora vai ficar mais agressivo. Olha aí o carro inteiro de lado, tá vendo? O vinco acompanha da frente e vem. A traseira tá caindo. Isso é normal de carro dessa época, principalmente dos anos 80. Mas se tratando de um carro esportivo, com tração traseira, com motor traseiro, a gente precisa de uma traseira mais agressiva. Um carro mais agressivo, mais encorpado. Tá chovendo, olha a chuva. Sobre o tanque, como eu tava falando, agora eu vou falar pra você, eu achei um carro, ou esse carro foi inspirado nesse, ou esse foi inspirado nele. Eu falei no começo do vídeo que eu ia inspirar no Honda NSX, né? O Acura 95, carro bonito, cara, você tá doido. Mas eu descobri um outro carro, o Pontiac Fiero GT ou Pontiac Fiero. Esse carro é muito parecido em questão de motor central traseiro, questão da frente, questão até dessa parte aqui, só que aqui ele tem um vidro, o Pontiac. E eu achei um carro assim inspirar e trazer algumas linhas, né? Ele é bem parecido com ele, então fica mais fácil pra gente trazer. E esse Pontiac é esportivo também, eu gostei muito. Esse Pontiac foi vendido nos Estados Unidos, Canadá e no México. E não veio para o Brasil, a não ser que alguém importou, mas é um carro que a gente pode se inspirar. Então o tanque dele de combustível é central, bem ali no túnel, então a gente pode fazer isso. Eu puxei algumas linhas também, tanto como o vinco, como você viu. Ele sobe isso aqui tudo, olha aqui, a traseira já fica mais agressiva. E já aproveitei, já puxei um pouco da traseira aqui. Eu tô pensando em cortar essa parte e chegar pra lá. Assim a gente deixa ele com, sei lá, do jeito certo, não tá batendo essa parte. E também o para-brisa tá muito inclinado, tá... Não sei, cara, tá muito simples. Então eu acho que modernizar um pouco tirar essa coluna aqui, inclinar ela e aumentar o vidro. Assim vai ficar mais carro bruto. É isso que a gente quer. E o body kit, não o body kit, mas a carroceria dele deixar mais bruto, jogar mais pra fora. Então aí os vincos vão fazer sentido. Agora o Cabeludo tá aqui pra ajudar, né, Cabeludo? O cara é desenrolado. Nesse vídeo eu praticamente não fiz muita coisa, o Cabeludo trabalhou mais, mas no próximo vídeo vai ser comigo, porque o Cabeludo ainda não tem experiência em fibra, ele já tava reclamando pra mim que tá coçando, né? Caralho. O braço da gente coça, só de cortar ali já começou a coçar. E eu tô gostando demais desse projeto, esse projeto começou ontem, igual o Cabeludo começou, né? Começou hoje, a gente chegou hoje. Chegou hoje, já tá desenrolando. Mas é isso aí, te espero no próximo vídeo, valeu, tamo junto!